nunca ia imaginar que uma coisa dessas ia acontecer. Eu fiquei em choque, sabe? Eu fiquei sem ação. Eu fiquei assim, sabe? Como até agora, sabe? Eu tô com muita dificuldade em aceitar toda essa situação. Como que uma pessoa que passou os últimos momentos de vida ali comigo, né, morreu desse jeito? Eu fiquei assim, em choque. Fiquei paralisada, eu fiquei sem ação. Assim, porque o que aconteceu é que eu conheci a Gaia aqui em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, a gente teve alguns contatos assim de companheirismo de viagem e ela mostrou interesse em ir para Jeri. Eu contei para ela o meu roteiro de viagem. Eu falei para ela, né? Olha, a minha hospedagem já está paga para 2 pessoas, já está tudo pago, porque a minha mãe viria para a viagem comigo, né? Então esse pacote já estava pago. E assim, se você quiser, você vem, né? Já está tudo pago, você pode ficar sem problema nenhum. Então, assim, foi meio que um acordo assim, sabe? Entre amigas que estavam viajando, que se encontraram durante a viagem e vambora. Mas eu, de fato, estava viajando sozinha. E a gente estava um pouco afastado por conta da nossa diferença entre personalidades, né? Eu queria ficar mais na minha, quieta, lendo e escutando música, tranquila, relaxada. E ela queria conversar muito, sabe? Ir pra festa. E assim, e aí tinha essa distância por conta da diferença de personalidade. Não aconteceu nada demais, não teve briga, não teve chateação, sabe? A viagem estava muito tranquila. Sim, no dia 24 foi o dia que era para nós duas sair juntas de lá, no ônibus de 10h30 que vinha para Fortaleza. Então, assim, eu passei o dia inteiro em Jeri, no dia 24. A maior parte do tempo eu fiquei na pousada. E quando deu a hora do ônibus, a Gaia não estava por lá. Eu procurei por ela, mandei mensagem no WhatsApp, mas estava na hora do ônibus sair, então eu achei que ela tinha ficado para uma das festas que estava acontecendo no local, né? E assim, e o fato de eu ter saído dali sem ela, né, sem ter procurado por ela na noite que ela não apareceu, não foi uma questão de falta de amizade, falta de preocupação, que eu abandonei a menina ali para morrer, sabe? Óbvio que isso nunca passaria pela minha cabeça, que, poxa, uma coisa dessas ia acontecer ali. Eu tava me sentindo tão segura naquele local, eu acho que a Gaia também, né? Que, sabe, era um dia de festa. Eu achei que ela tava ali, perdeu a hora do ônibus, ficou ali para uma festa e não me preocupei, sabe, com isso. Eu nunca ia imaginar que uma coisa dessas ia acontecer. Depois que eu soube da notícia, né, eu parei e falei assim, eu não me lembrava direito de tudo que tinha acontecido ali, né, então assim, eu tive que sentar, eu falei assim, não, eu tenho que tentar me organizar, e aí eu comecei a pensar, comecei a ir lembrando de todas as coisas, né, desde o dia que a gente chegou ali, com quem que a gente conversou, com todas as pessoas que a gente teve contato, com quem ela falou, coisas que ela me contou, né, de outras pessoas. Então, assim, eu fui tentando resgatar todas essas lembranças para poder ajudar o máximo possível. Desde o meu primeiro depoimento, quando eu cheguei em Fortaleza no dia 26, eu falei para a delegada que eu estava com dificuldade de lembrar de toda a situação que tinha acontecido ali. Então, eu estava fazendo um esforço muito grande para me lembrar de tudo, para poder ajudar. Então, no segundo depoimento já foi um ambiente muito estressante. Eu falei novamente a história, mas as pessoas já estavam questionando muito, sabe, botando muita pressão, e eu reiterei tudo basicamente da mesma forma que eu tinha colocado no primeiro depoimento, mas já numa situação bastante estressante, sabe, as pessoas já me olhando com desconfiança, e eu não tinha ninguém ali do meu lado, não tinha um advogado.
Muito difíceis os dias que eu estive na prisão, porque a cadeia é um ambiente muito hostil, né? Foi muito difícil. Eu passei, antes de ser entregue na captura, eu passei a madrugada inteira com os policiais, né? Sofrendo muita pressão psicológica, sendo chamada de mentirosa, né? Sendo acusada de várias coisas que eu não fiz, né? Tipo o quê? Como, por exemplo, de mentir. E eu não tive a oportunidade de me explicar. No momento que eu cheguei ali, os policiais que me receberam, né? As pessoas, era um ambiente que todo mundo ali era preso, mas eu era a criminosa, né? Eu era, assim, a dita pessoa, assim, mais perigosa daquele local, né? E eu não sabia me defender. E fiquei quase uma semana, 6 dias na cela comum, com todas as outras presas que chegavam ali e sem nenhuma condição de higiene. Eles só davam, era um local que eles te jogavam ali e você só recebia almoço e janta todos os dias. Nem água a gente tinha para beber, a gente bebia água do chuveiro, e nem era chuveiro na verdade, era um cano que caía água, né? Tinha que beber água dali. E quando esse pessoal todo, de todo o movimento social que chegou e começou a ajudar, é que eu comecei a ter condições mínimas de me manter como pessoa ali dentro, porque era uma condição subhumana. Então eu só sabia que eu estava sendo acusada de assassinar uma estrangeira, né, uma coisa assim que ia ter alto impacto, que todo mundo estava comentando sobre isso, e eu estava sendo acusada disso. E eu não sabia como que as pessoas estavam recebendo, recebendo essa informação, se alguém estava acreditando, como que minha família tinha recebido. Então, quando as pessoas chegaram até mim, foi um momento e me falaram: olha, Miriam, está acontecendo isso, isso, aquilo, outro, mas a gente acredita em você, a gente está vindo, estamos procurando um advogado e etc e tal. Foi um momento que me informaram que a minha mãe estava bem, foi um momento que eu me tranquilizei mais. Pois o racismo hoje em dia no Brasil é uma coisa que você só sente, né? Porque as pessoas não falam abertamente sobre isso. Então, se eu fui vítima de racismo, eu não sei porque não falaram nada, né? Abertamente. O que eu senti muito, o que eu vi de verdade, o que eu escutei de verdade foi um preconceito muito grande contra a mulher. Eu tive que me justificar várias vezes. Por que eu sou uma mulher viajando sozinha? Por que eu não tenho namorado? Por que eu não sou casada? Por que eu nunca ainda não tenho filhos? Né? Assim, eu fui indagada com relação a isso. A minha vida sexual foi muito exposta, foi muito investigada pela polícia, como se isso tivesse alguma relevância para o caso, né? E eu fiquei, e isso foi uma coisa que eu vi e que eu fiquei assim, poxa, se está acontecendo um preconceito racial, você não sabe porque não se fala, mas o preconceito contra a mulher foi uma coisa gritante que eu percebi ali. Medo não, porque não tem, já tem muito tempo que isso está acontecendo, né, que eu estou sendo investigada. E não encontraram e nem vão encontrar nada que me associe com esse crime, sabe? Então, eu não, com medo, não, mas eu fico muito, assim, eu não sei ainda o que pensar com relação a isso, porque eu vejo que tem muita coisa muito errada ainda, né, nessa situação toda, porque, olha, tinha muitas pessoas que estavam sendo consideradas suspeitas e eu fui a única que fui exposta, né? Eu fui exposta desde o primeiro momento que eu estava sendo ainda considerada uma testemunha.